E aí, já começamos, hein? Hoje nós temos uns temas bem legais aí para falar. Já aviso que vai ser uma aula, uma live aí, um pouco mais profunda, um pouco mais técnica, tá? Mas é porque eu quero trazer para vocês isso com mais profundidade. Talvez vocês não conheçam os traços de caráter ainda dessa forma, tá? Nós vamos falar especialmente sobre a formação dos traços de caráter e o que acontece, o que precisa acontecer, aonde que acontece, por que acontece e assim por diante, tá? Então, como vocês viram, a gente tem feito aí bastante análise corporal. Muitas pessoas têm muitos resultados, tá? É claro que isso depende dessa pessoa, naturalmente. Mas por que, Marcos? Por que a gente, quando faz uma análise corporal, passa a entender e enxergar a vida de uma outra forma, passa a funcionar de uma outra forma? Então, tudo isso nós vamos entender hoje, tá? Então, para a gente não enrolar muito, tá? Conforme você for chegando, você pode aproveitar junto com a gente. Hoje o tema central vai ser a formação dos traços de caráter. Nós não vamos falar especialmente sobre as dores, nós vamos falar sobre a formação de todos eles, tá? O que acontece no nosso corpo para que esses traços de caráter se formem e aonde, né? Vamos colocar nomes ali, aonde que tá acontecendo o que para um traço de caráter se formar, tá? Então vamos lá. O exemplo que eu gosto de dar, e é o exemplo que eu quero que vocês fixem na mente de vocês, enquanto nós estivermos falando sempre sobre traços de caráter, sabe qual que é? É o pensamento assim, ó. Um traço de caráter, ele funciona e ele existe na nossa mente, no nosso corpo, pela mesma função ou pela mesma razão que um calo, tá? Quando a gente pensa num calo, por exemplo, e aí você pode trazer diversas formas de calos, ou de formação de calos, ou de razões para um calo existir possíveis, e todas elas vão servir, porque o calo se forma sempre pela mesma razão. Para a formação de um calo, nós precisamos ter duas coisas. Essas duas coisas, elas precisam coexistir. Não tem como formar um calo só com uma e nem com a outra. Então eu preciso sempre ter as duas. O que são essas duas coisas? Eu preciso ter desconforto e eu preciso ter repetição. Se eu estou trabalhando com a enxada lá, estou arrancando mandioca, sei lá, estou fazendo alguma coisa ali que faz com que eu esteja usando uma parte do meu corpo que talvez não estava sendo usada. O que vai acontecer? Eu vou machucar às vezes as mãos, eu vou para academia, puxar ferro, começo a soltar a pelinha na mão, né? Vou andar de bicicleta com a bicicleta nova, começo a soltar a pelinha na mão, coloco lá uma bota lá que está meio apertada e passo o dia inteiro com aquela bota, começo a formar calos nos pés. Aquela pessoa, inclusive, né? Tem aquelas pessoas que quando escrevem muitas, aí dá um calinho aqui assim, né? Vai dando um calinho aqui assim, né? Vai engrossando essa pele daqui. Por que isso acontece, Marcos? Por conta de dois fatores. E dois fatores que vão coexistir. O que isso significa? São dois fatores que vão coexistir ou que vão precisar existir para a formação de um calo, tá? Que é o desconforto e a repetição. Se você está fazendo uma coisa que é repetitivo, mas não é desconfortável, o calo não vem. Tá? O calo ele não vem por conta disso. E se você estiver fazendo uma coisa que for desconfortável, mas for uma ou duas vezes só, também não forma o calo, tá? Também não engrossa a pele. Precisa que seja desconfortável e precisa que seja repetitivo, ou por um longo período de tempo, ou para o resto da vida, e assim por diante. Então, precisa ser nessa ordem, tá? Quando a gente fala sobre um traço de caráter, e hoje nós vamos entender isso de uma forma bem mais profunda, né? Nós vamos falar da mesma forma. Um traço de caráter ele vai se formar com base nessas duas mesmas coisas. Quando a criança está vivenciando, olha a Cleide aí, quando a criança está vivenciando desconforto
e um desconforto que para ela é contínuo, é repetitivo num período específico da infância dela, tá? Nós vamos inclusive explicar tudo isso para vocês, tá? Durante essa live de hoje, tá? Então, quando a gente pensa no calo, nós pensamos duas coisas. Pensamos que o calo dói para fazê-lo, né? Para gerar aquele calo você precisa de desconforto, então geralmente dói, incomoda. Só que uma vez que você gera esse calo, uma vez que você cria aquele calo, endurece aquela casca, endurece aquela pele, engrossa a pele, por assim dizer, você se torna capaz de fazer coisas de forma mais eficiente. Por exemplo, a pessoa que estava puxando mandioca, sei lá, trabalhando, né, com o pedreiro lá, com coisa pesada, a pessoa que está na academia puxando ferro, não importa, gente, vocês podem pensar um calo que vocês lembrarem mais rápido aí, tá? O que essa pessoa estiver fazendo antes dela ter um calo, por conta do desconforto, não é tão eficiente, ou ela vai começar a se incomodar, ela vai ter que fazer pausas, ela não vai aguentar fazer por muito tempo, entendeu? Quando o calo está gerado ali, tá? Quando a pessoa ela gera o calo, engrossa a pele, endurece aquela pele, ela consegue fazer aquilo de forma muito mais eficiente e ela consegue fazer aquilo por muito mais tempo. E se essa pessoa tem calo, por exemplo, numa região específica do corpo, em vista de pessoas que não têm, ela se sai melhor, ela vai mais longe, ela consegue fazer isso de uma forma mais eficiente. Então, os traços de caráter, gente, é a mesma coisa. Quando a criança passa por um período difícil na infância, e a gente vai falar sobre os 5 períodos da infância e tudo mais, quando ela passa por um período específico da infância e ela sente desconforto durante aquele período, a mente e o corpo dela vão se formar, vão se projetar para que ela consiga evitar aquele desconforto ou viver bem apesar dele. Tá? E a criança, tá? O ser humano, ele vai ter essa necessidade de buscar o conforto, porque o conforto significa sobrevivência, tá? Então, tem 2 formas só que o ser humano ele vai buscar para evitar um desconforto, seja confrontando aquele desconforto ou fugindo dele, né? E a gente dá vários exemplos todos os dias nas lives aqui que a gente faz diariamente, tá? Então, independente da forma que a gente for buscar para evitar um desconforto, a gente só vai fazer isso ou fugindo do desconforto ou confrontando ele diretamente, tá? A formação do calo, ela é o quê? Ela é o confronto direto. Já que eu não posso fugir daquele desconforto, eu vou criar ali uma pele mais grossa para que eu consiga confrontar aquela atividade de uma forma a não sair mais prejudicado, não sair mais desconfortável, não permanecer desconfortável por muito tempo. Tá? Então, é natural que alguns traços vão ter uma tendência maior de fugir, enquanto outros traços vão ter uma tendência maior de confrontar. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, numa criança, eu quero que você pense nisso, eu quero que você pense em uma criança, antes de ser uma criança, ela era lá o espermatozoide e o óvulo, tá? Então, de repente, os dois se juntam, começam a projetar células e mais células e distribuir, aumentar e multiplicar até que se forma uma vida consciente. E essa consciente, ela não existia, ela passa a existir, tá? Ela não existia e ela passa a existir. Logo, ela vai ter que aprender tudo, ela não sabia de nada, ela é uma mente, ela começa a entender que ela está dentro de uma bolsa de água, ela não sabia de nada. Então, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer, o que essa criança vai precisar fazer, é entender que ela está viva. Depois, tentar manter aquela vida, tá? Então, a primeira coisa que a criança faz é entender que ela está viva e, segundo, entender e compreender e tentar ao máximo controlar aquela vida. São as 3 coisas que vão acontecer ao longo de toda a nossa vida. Se você for parar para pensar, nós estamos tentando fazer isso. Nós estamos entendendo, controlando. Ou seja, nós estamos vivos, a percepção de vida, de que a gente pode fazer, de que a gente pode agir, de que a gente pode, né, enfim, a percepção de controle, né, de manter a vida através do controle. Então, quando você está lá no seu trabalho, por exemplo, e você é mandado embora do seu trabalho, por exemplo, aquilo lá fugiu do seu controle. Então, rapidamente você já começa o quê? Usar o fato de você estar vivo para conseguir um próximo emprego, um outro emprego ou uma forma de se manter para que você tenha condições de manter a sua vida. E isso não é uma coisa que só existe na cabeça de um adulto. Isso vem desde que a gente se entende por ser humano.
Desde que a gente se entende ali como aquela criança dentro do útero que está sendo formada e de forma muito simples, tá? Então, todas as vezes que isso acontecer, eu vou entender o quê? Eu vou entender que para eu conseguir permanecer vivo, tá? Eu preciso garantir que eu tenho a capacidade de controlar. Eu separei até umas fotos aqui que eu acho que vocês vão gostar. Talvez vocês nunca tiveram visto ou nunca viram os traços de caráter dessa forma, tá? Então, a forma mais fácil de uma pessoa conseguir o controle, gente, é justamente por controlar controlar o ambiente, controlar as pessoas que estão ali ao redor dela. E ela vai fazer isso daí sempre visando a sobrevivência, tá? Então ela vai passar por alguns estágios na vida, alguns estágios na infância, e ela sempre vai fazer isso visando a sobrevivência, tá? Quando a gente fala sobre sobrevivência, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante, que é o quê? Todo ser humano, todo ser vivo, ele entende sim que a forma mais fácil dele sobreviver é por não depender de outras pessoas. E isso só acontece porque a gente está em uma constante busca pela independência, tá? Então a gente tem muito essa questão aí de não depender, de poder fazer aquilo que deseja, poder fazer aquilo que quer, aquilo que pode fazer, assim por diante, tá? Quando a gente fala sobre a busca pela independência, isso está relacionado ali com aquela necessidade que a gente tem de decidir o que é melhor para a nossa vida. Quando a gente depende de outras pessoas, são os outros são os outros que vão determinar o que é melhor para a nossa vida. Talvez aquilo não seja necessariamente confortável para nós. Por isso que a gente está sempre buscando aquele controle para que a gente consiga, a partir do momento que eu controlo, eu passo a tomar decisões, eu passo a coordenar a minha vida, tá? E a criança, ela já vem com isso daí quase de fábrica, tá? E como é que essa criança, ela vai fazer isso? Ela vai buscar o controle. Pense você, por exemplo, tem uma criança dentro do útero, ela tem um monte de espasmos ali, ela tem ali um monte de espasmos, ela não tem um controle completo da situação, ela tem apenas alguns espasmos, só que ela começa a perceber pela interação dela ali com o útero que alguns daqueles espasmos trazem para elas algum efeito, por exemplo. Então ela vai lá, cutuca o útero reage. Hoje ele fica melhor, ele fica pior, não importa. Mas toda vez que ela lida com uma repetição ali dentro, ela entende que se ela, olha só, se ela se controla, se ela dá um espasmo, dá um chute, dá uma movimentação ali involuntária, e o útero fica bom, ela sabe que se ela quiser melhorar aquele útero, ou ela vai conseguir controlar aquele útero, toda vez que ela quer que o útero fique bom, ela dá um chute. E o oposto é a mesma coisa, tá, gente? Toda vez que aquela criança quiser ou perceber que toda vez que ela tenta existir ali dentro do útero, aquele útero reage de uma maneira ruim, tá? Então, naturalmente, ela para de tentar reagir, ela para de tentar existir, tá? Por quê? É a forma daquela criança, de uma maneira muito simples, interagir e controlar aquele ambiente para garantir a sobrevivência dela. Hoje, nós vamos passar por um papo um pouco mais técnico, mas eu quero que vocês ainda assim me digam se está fazendo sentido, tá? E como é que essa criança ela vai conseguir, gente? Como que essa criança vai conseguir o controle da vida dela, o controle do corpo dela? Porque quando você para pensar, especialmente quem é mãe já percebeu isso, né? Mas se você já pegou um recém-nascido no colo, você também sabe disso, porque é uma coisa meio óbvia. O bebezinho ali, quando ele é recém-nascido, nas primeiras semanas de vida, por exemplo, ele não tem condições nem de segurar a própria cabeça. O que isso significa? Ele não tem condições de controlar o próprio corpo. Entendeu? O que acontece a partir dali, então? Essa criança, se ela quiser sobreviver, ela vai ter que aprender o que ela tiver que aprender para controlar aquele corpo, para aos poucos e deixando de depender da mãe, né? Porque a criança sai do útero e vai direto para o colo da mãe, e praticamente durante os primeiros meses, né, até o primeiro ano, é ali que ela vai residir a maior parte do tempo, porque aquela criança não anda, não faz nada, então ela precisa estar sempre com a mãe, ou ela está no carrinho, ou ela está no bercinho, ou ela está no colo da mãe, tá? Então, essa criança, para ela, é extremamente interessante ela conseguir o controle o mais rápido possível para que ela consiga a independência, é o que a gente está falando, a capacidade de decidir. Talvez ela não queira ir para o colo da mãe, talvez ela queira fazer alguma outra coisa. Só que se ela não consegue se movimentar, ela precisa primeiro, antes de conseguir ter a liberdade, aprender a controlar o corpo dela, tá? E o nosso corpo, gente, ele está dividido
esse controle, tá? Eu vou dividir para vocês aqui em duas formas diferentes, tá? Nós temos o controle, que é o controle que ele vem, quem controla o nosso corpo, tá, gente? De uma forma muito simples aí para você entender, é o que a gente chama do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso, ele é basicamente, como se diz, é um sistema, não é uma coisa só, são várias coisas que operam juntas, tá, gente? E o sistema nervoso, a gente vai parcelar aquela em duas partes principais para a gente conseguir entender a formação dos traços de caráter. A criança está desesperadamente tentando conseguir aquele controle. Como é que ela vai fazer para conseguir esse controle? Ela vai aprender a controlar o sistema nervoso, tá? E o sistema nervoso, deixa eu ver se eu vou compartilhar com vocês aqui a imagem para vocês entenderem. O sistema nervoso, ele está dividido de duas formas. Olha só que legal que ficou aí a imagem. Ele está dividido de duas formas. A gente tem um sistema nervoso que parte dele é o sistema nervoso central, tá? Que o sistema nervoso central está ali, o cérebro e a medula. Se vocês forem vendo, está ali a parte cinza, tá? Então, o sistema nervoso central é a parte que dá os comandos daquela criança. Lembra? A criança ela precisa agora mais rápido possível, de forma mais rápida possível, de forma mais prática possível, entender o funcionamento daquele corpo. É o funcionamento daquele corpo que vai garantir para ela a sobrevivência, o controle e a independência, tá? E esse controle, a gente divide ele em duas partes, tá, gente? É lógico que tem muito mais do que essas duas partes. Só que quando a gente entende essas duas partes, a gente já tem profundidade suficiente para que você entenda como é que essa criança gera ali o controle. Esse controle, ele parte ou ele vem do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, se você for ver na foto, na imagem aí, tá em cinza, tá? É o cérebro e a medula, ou seja, tudo que compõe o cérebro e a medula que vai ali por dentro da coluna cervical, ali, né, por dentro da espinha, tá, gente? Então, esses dois trabalhando em conjunto, eles é que coordenam, são eles que mandam os sinais, são eles que mandam as ordens, que essa criança ela vai aprender a controlar, ou seja, ela vai começar a aprender a mandar os sinais. E nós temos a segunda parte, que é a parte que mais nos interessa, que é o sistema nervoso periférico. Que basicamente, o que é o sistema nervoso periférico? Gente, se vocês forem pensar no sistema nervoso periférico, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a mão aqui, ó. Eu mexo a minha mão, vocês estão vendo que está mexendo aqui também, ó. É o sistema nervoso periférico, ou seja, eu tenho o quê? Um movimento coordenado dos nervos, dos músculos e assim por diante. Então, o cérebro manda a informação junto com a espinha lá, né? A informação vai pela espinha e sai nos nervos. E através desse controle é que a criança vai aprendendo a controlar o próprio corpo. Tá ficando claro para vocês, gente? Então sai do cérebro, passa pela espinha, faz o caminho ali pela espinha, através da medula, e da medula vai saindo ali cada nervo ali, né? Ali não tem todos os nervos, mas tem os principais, para você ver que todos eles vêm da medula, tá? Nós temos uma outra parte do sistema nervoso que coordena também os órgãos, tá, gente? Então quando a gente fala do sistema periférico, nós estamos falando da parte consciente. Só para ficar claro para vocês. Nós temos também um sistema nervoso, eu não vou lembrar o nome agora também, mas que coordena o funcionamento dos nossos órgãos. Você não coordena, por exemplo, os batimentos cardíacos, o funcionamento do seu estômago, né, o funcionamento do seu intestino e assim por diante. Isso aí você não coordena, isso aí funciona automático, o cérebro está lá coordenando isso, mas você não tem consciência, você não tem controle. O controle é o controle consciente e é o controle do sistema nervoso periférico, que aquela criança agora ela precisa conseguir, e ela vai começar a descobrir isso usando um caminho específico, tá? Faz sentido uma pessoa aprender a usar os dedos dos pés primeiro? Não faz sentido, você entendeu? Por isso que a gente começa a funcionar da nuca, tá? Daqui da região da nuca. E esse conhecimento, esse controle, ele vai descendo aqui, ó, pela coluna, tá? Então a gente vai baixando aqui, aí eu vou trazer uma outra foto aqui para vocês conseguirem entender isso. Por quê? Porque esse movimento que vai sendo feito,
Ou esse controle que vai sendo feito, no caso, ele é um controle, gente, que ele vai determinar a formação dos traços de caráter. Ou seja, conforme essa criança for aprendendo a lidar com os membros do corpo dela, ela vai ganhando possibilidade. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, ela vai ganhando possibilidade. Então, antes a criança não tinha capacidade nem sequer para segurar a própria cabeça. Agora ela tem. O que garante que talvez ela já consiga, dentro de pouco tempo, ficar sentada. Conforme ela consegue ter um controle maior agora da região do tronco, por assim dizer, dos braços e assim por diante, porque o controle ele vem da nuca e ele vai descendo. Então ele vai como que iluminando, ele vai ativando coisas novas no corpo dessa criança na parte do sistema nervoso periférico, tá? Então os órgãos já estão funcionando, mas os braços e as pernas e assim por diante ela vai ganhando controle aos poucos. E a gente vai dividir esse controle em 5 partes, tá? Em 5 partes que vão sendo aprendidas a controlar, que essa criança vai aprendendo a controlar durante a gestação até os 5 primeiros anos, ou o final dos 5 primeiros anos. Quem é mãe aí, muito provavelmente deve ter percebido que durante os primeiros 5 anos, cada vez tem uma coisa nova. Cada vez essa criança aprende uma coisa nova, mas até os 5 anos tem coisas novas acontecendo sempre. Ela aprende a andar, ela aprende a falar, ela aprende a correr, ela aprende a isso, aquilo, aquilo. Ela está sempre aprendendo uma coisa que ela não sabia, ou que ela não podia fazer com o corpo dela. Só que a partir dos 5 anos, ela só desenvolve aquilo que ela já aprendeu. É como que se o pacote principal ela já aprendeu a controlar, e agora ela vai desenvolver aquele pacote para ficar cada vez mais fácil para ela, tá? Então, como que ela vai fazendo isso, gente? Vamos supor que essa criança vai fazendo assim, ó. Ela aperta o botão. Quem aqui já aprendeu a tocar violão, algum instrumento musical? Olha lá, sim, verdade, hoje meu filho começou a escrever, perfeito. Então assim, ó, quem aí já aprendeu a tocar um instrumento musical, um violão, um piano, alguma coisa? Na primeira aula, você aperta um botão por vez, lá uma tecla por vez, faz uma nota por vez e às vezes ainda assim é difícil. Você entendeu? São comandos simples, são comandos extremamente simples. Depois você faz 2 notas por vez. Depois você faz, geralmente no piano, são até 3 notas por vez ali com a mão, né, para fazer um acorde. No violão, algo razoavelmente parecido. Aí o que acontece? Quando você fica razoavelmente em pegar ali o acorde com uma mão, aí você começa a praticar vários acordes com aquela mesma mão. E quando você fica bom, você passa lá para outra mão. E aí o que acontece? Enquanto você está aprendendo já a mexer com essa mão, você começa a ativar também essa outra mão. Meninos, vocês estão tendo uma aula. Fran manja, hein, gente? Então, o que acontece? Quando a gente começa a aprender a tocar um violão, é muito simples no começo. E tem gente que fica com raiva justamente por conta disso. Tem gente que fica com raiva porque ele gostaria de conseguir fazer mais coisas. Só que malemar ele está conseguindo ali tocar aquela musiquinha bem bobinha. E mesmo assim não sai direito. Agora, se ela faz isso hoje, faz isso amanhã, de tarde, de noite, depois pega no outro dia de manhã, de tarde, de noite, no outro dia de manhã, de tarde, de noite, o que acontece de forma natural? Acontece um processo que a gente chama de registro ou mielinização. Esse processo de mielinização, ele é um processo de uma camada, né, por assim dizer, que vai encapar, né, as sinapses ali, né, o comando feito pelo sistema central, o cérebro passa pela medula, ou seja, essa forma de comandar ela vai ficando cada vez mais eficiente e cada vez o cérebro vai ficando melhor em dar os comandos. E cada vez vai ficando melhor do corpo ou do sistema, vamos lá, deixa eu ler aqui, sistema nervoso periférico, reproduzir aquilo, ou seja, conforme é instalada, né, essa camada que a gente chama aí de camada de mielina, né, ao redor disso daí que são as fibras, né, as fibras nervosas e assim por diante. O que são as fibras? Elas estão transmitindo uma informação. Quer fazer uma comparação aqui bem rápida? Então, a mente está enviando informação para algum lugar. Pensa, por exemplo, aí quando você aperta lá o botãozinho de luz
da tua casa. Você aperta o botãozinho, você conecta um fio ali dentro e aí a energia começa a correr até chegar na luz e ela acende, tá? Então, esse processo ele só consegue ser rápido do jeito que ele é, porque tem um fio encapando aquele cabo e está deixando a energia ir lá para a lâmpada, no caso, de uma forma extremamente eficiente. Se não tivesse, por exemplo, esse cabo enrolando aquele fio, por assim dizer, se não tivesse aquela capa encapando aquele fio, aquela energia ela poderia estar pegando em qualquer outro lugar e indo para outros lugares da casa, por exemplo. Entendeu? Então, o nosso corpo ele projeta uma capa de gordura chamada bainha de mielina, tá? Que você pode pesquisar depois o que se trata isso. Nós não vamos aprofundar tanto assim. Mas só que essa capa de mielina é o que faz com que a gente fique muito bom nas coisas que a gente pratica. Entendeu? É como se a gente faz aquilo uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, o cérebro ele entende o quê? Pela repetição eu vou registrar. Já que quanto mais ou melhor eu registrar esse comando, mais facilmente eu vou conseguir reproduzir e mais facilmente eu vou conseguir fazer outras coisas a partir desse comando. Tá? Pensa, por exemplo, no começo está lá o indivíduo tocando a guitarra, por exemplo, uma notinha por vez. Daqui a pouco o cara está lá fazendo aqueles solos lá, que eu não sei quantas mil notas lá por minuto, por exemplo. Você entendeu? Como que ele consegue chegar naquele estágio? É progressivo, ele vai acelerando, ele vai ficando cada vez melhor. O cérebro dele vai conseguindo fazer aquilo com mais facilidade. E tudo que você for ver uma pessoa muito boa fazendo, é natural que a gente entenda o quê? Que ela precisou treinar muito. Ela precisou passar por esse processo de mielinização. Só que esse processo de mielinização, ele vai funcionar o resto da nossa vida. Ele não vai funcionar só na infância. Só que na infância, ou na primeira infância, que é desse primeiro período aí da gestação até os 5 para os 6 anos de idade, é a parte principal, é a parte central, porque nós não estamos falando de usar as mãos para aprender o instrumento, nós estamos falando de aprender a usar as mãos. Nós estamos falando de aprender a usar os braços, nós estamos falando de aprender a usar, em alguns casos, esfíncter, de aprender a segurar o cocô, aprender a segurar o xixi, soltar o cocô, soltar o xixi, dar um passo na frente do outro, agachar, pular e assim por diante. Nós estamos falando de usar isso para outras coisas. Eu já sei pular, agora eu vou aprender a pular um rio, depois eu vou aprender a pular a corda, depois eu vou aprender a pular amarelinha, sei lá. Não, nós estamos falando de alguém que está primeiro aprendendo a pular, aprendendo a movimentar o seu corpo e projetar o seu corpo para conseguir dar um salto. É isso que está acontecendo durante a infância. E esse processo, conforme a criança for repetindo e fazendo aquilo mais vezes, ela vai conseguir fazer aquilo de forma eficiente. Gente, olha a diferença do primeiro passo da criança, como que ele é desengonçado. Quantas vezes essa criança não caiu tentando dar o primeiro passo, até que ela dá o primeiro. E aí quando vê o primeiro, o segundo ele vem rapidinho, o terceiro, o quarto. Quando você vê, a criança está saindo correndo, em questão de poucos dias ela está saindo correndo. Por quê? O primeiro foi o mais difícil, mas uma vez que a criança aprender a dar o primeiro e o segundo, o resto já foi registrado, então ela só vai repetir e imitar. Então esse processo é o processo que a gente chama de mielinização. E é assim que a criança ela vai aprender a controlar os membros do corpo dela. É assim que essa criança ela vai aprender a conseguir a sobreviver sozinha, de forma independente. Como adulto, não tem ninguém aqui comigo, eu estou vivo e é de forma independente. Então, para eu chegar nessa fase adulta, conseguindo me virar de forma independente, a primeira coisa que eu preciso fazer assim que é feito o meu parto é aprender a controlar isso daí, aprender a gerar comandos com a mente e a responder ou a controlar o sistema periférico, o sistema nervoso periférico, para que ele me dê a capacidade de fazer as coisas que eu preciso. E esse comando, como eu disse, ele vai seguir uma lógica muito interessante de uma outra imagem que eu vou compartilhar com vocês, que é essa daqui, ó. Que é essa daqui, ó. E aí eu vou até puxar minha imagem aqui pro lado um pouquinho, para vocês entenderem, tá, gente? Então, aqui a gente começa a entender o quê? Se vocês forem perceber, tá, gente? Se vocês forem perceber, nós temos ali 5 etapas do desenvolvimento desse corpo, ou do desenvolvimento desse controle, tá? Que aula, hein? Gente, vão mandando aí pro pessoal, tá, gente? Vão mandando pro pessoal, porque a aula desse tipo de graça, olha...
Eu não sei não se eu vou deixar salvo isso daqui, hein? Ou melhor, por quanto tempo, né? Aproveitem, tá, gente? Vai mandando pro pessoal. Então nós temos 5 etapas principais que a criança vai passar, tá? E é por isso que toda vez a gente repete a mesma coisa. A gente sempre fala para todo mundo que nós todos temos os 5 traços de caráter. Se nós todos temos os 5 traços de caráter, do que isso é evidência? De que nós passamos por todas essas etapas que está mostrando aí. Nós passamos por todas as etapas que estão sendo mostradas aí. É isso que significa. E nós temos na nossa coluna, lembra que a informação ela sai do nosso cérebro, passa pela nossa medula, e aí ela sai através da nossa coluna para os membros. A gente já falou sobre isso. Então, esse controle, ele vai descendo da coluna, ele vai descendo pela coluna, saindo lá da região do esquizoide, onde a gente tem as primeiras conexões nervosas, né? Você já reparou que a criança, quando ela nasce, ela já consegue piscar, ela já consegue chorar, ela já pronuncia sons. Ela não fala, não aprendeu a falar ainda, mas ela já pronuncia sons. Ela já escuta. Ela já sente cheiros. Já repararam isso? Ela tem a capacidade de sucção. Quando a mãe põe ela no peito, ela já começa muitas vezes a succionar ali o leite. Vocês estão percebendo isso, gente? Isso acontece porque durante a fase gestacional, ela estava ali desenvolvendo e aprendendo a controlar lá, a região trigeminal, que é a primeira parte ali da base do crânio que foi ativada, os primeiros nervos que controlam a face. Tá, gente? E é por isso que o traço esquizoide ele está se formando, e quando ele se forma durante o período da gestação. Conforme essa criança vai avançando, começa a descer, veio da base do crânio, ela vai começar a descer, ela passa ali pela região cervical. O controle ele começa a descer, ela vai registrando, ela vai aprendendo a controlar. E esse controle ele começa a ir descendo com o passar do tempo. É por isso que ela começa a ficar sentadinha, ela começa muitas vezes a engatinhar antes de começar a caminhar. Por quê? Porque demora a chegar lá embaixo o controle. Então ela só vai começar a caminhar a hora que chegar lá embaixo, mas ela já passou por toda essa região de cima. E nós temos a região cervical. E conforme a criança vai aprendendo, né, e vai lidando com esse controle dos braços, né, de começar a se girar na cama, de começar a ficar sentadinha e assim por diante, ela vai avançando esse controle, tá? Ela vai avançando esse controle. Depois ela passa para a região torácica. E eu já, inclusive, coloquei para vocês ali o traço de caráter correspondente a cada região, tá, gente? O traço de caráter está sempre correspondente a uma região específica, tá? E depois nós vamos falar do calo de novo. Nós iniciamos a live falando do calo e nós vamos terminar essa live hoje falando desse calo, falando da formação dos traços de caráter. Então, nós temos ali na região torácica a capacidade que essa criança tem já de ficar sentadinha, né? Ela não consegue andar, mas ela já fica sentadinha, ela já pega nas coisas, ela já põe na boca, ela já joga, ela já empurra. Ela já faz um monte de coisa, ela já segura, ela já agarra, não mexe as pernas ainda, ou não tem controle nas pernas ainda. Quando chega na região lombar, olha lá onde já conecta, ó, já conecta lá a parte frontal das pernas. Essa criança está meio desengonçada, porque ela não controla, como assim? Ela não controla o corpo todo, ou a perna toda, por isso que ela anda meio desengonçada ali. Entendeu? Ela vai ensaiando os primeiros passos ali, já começou a caminhar, mas ainda é desengonçado. Até que vai para a região sacral o controle. Ele chega no finalzinho da coluna, tá, gente? Chega no finalzinho da coluna e nós chegamos ali na região do rígido. E eu vou deixar a minha foto aqui mais um pouquinho aqui, o vídeo, né? Um pouquinho mais pro alto aqui. Cadê? Como é que eu faço para arrastar o vídeo aqui? Para vocês entenderem que a região do rígido, olha só. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para... tem alguma opção aqui que eu não sei aonde. Aqui, ó,
Desativei os comentários rapidinho para vocês poderem ver. Na região do rígido, se vocês forem reparar bem, a gente tem a parte anterior, se eu não me engano é assim que fala, né? Parte anterior, né? Parte de trás das pernas. Só que se você for olhar, o controle da região sacral, ela também traz a sensibilidade e o controle tanto dos órgãos genitais quanto da área anal. E aí agora vocês falam assim, gente, agora eu entendi o porquê que o traço masoquista se forma lá, porque a criança não consegue segurar o xixi e o cocô, mas no rígido ela já consegue. Por que no rígido ela já tem ali o despertar, né, da sexualidade? Por quê? Porque ativou ali os órgãos genitais. Perceberam, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu habilitar de novo aqui os comentários, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo entender? Está fazendo sentido para vocês? Então, quando a gente começa a olhar para uma criança, a gente precisa entender que essa criança desesperadamente precisa conquistar o controle. E é por isso que ela vai tentando, ela vai descobrindo, né? Ela vai fazendo um monte de coisas ali para avançar, para aumentar esse controle. Conforme ela vai ganhando controle, né, primeiro o controle da face, lá dentro do útero ainda, depois ela vê a região aí cervical, né, que ela começa a se movimentar, ficar um pouquinho mais durinha na cama, depois já começa a avançar ali para a região torácica, que ela já começa a ficar sentadinha, já começa, né, até muitas vezes cai da cama, né, porque ela não mexe direito as pernas, mas ela vai se arrastando, vai tombando, até às vezes cai da cama. Né, tem muita gente que fala, né, só escuta o barulho, depois porque vai ver. Aí tem gente que até que fala, que coloca a criança no meio de 2 travesseiros, assim, para ela não conseguir girar ali. Por quê? Porque ela já está ela já está conseguindo se movimentar, e ela está sempre buscando a independência, ela está sempre buscando conseguir fazer as coisas por ela mesma. Não é natural do ser humano, tá, gente? Não querer fazer as coisas sozinho. Natural é a gente decidir, ir lá fazer e pronto. Você entendeu? E essa criança está buscando isso. Essa criança está buscando isso o mais rápido possível, de forma desesperada. Vamos lá, fugiu a palavra agora, de forma desesperadora. De forma desesperada, ela está conseguindo aquilo, ela está tentando conseguir aquele controle. Conforme essa criança vai conseguindo o controle, antes ela não sentava, agora ela senta, antes ela não andava, agora ela anda, antes ela não corria, agora ela corre. E ela começa a descobrir, sabe o quê? Quando ela estava sentada não tinha possibilidade dela se machucar, só que quando ela corre tem. Quando ela não ficava sentada, não tinha certas possibilidades. Quando ela ficava na cama e não conseguia se mexer, não tinha possibilidade dela cair da cama. Agora que ela se mexe um pouquinho na cama ali, tem possibilidade dela cair da cama. Quando ela começa a andar, ou antes que ela dependia só de ficar do colo da mãe, não tinha risco dela pôr o dedo na tomada. Agora que ela já começa a engatinhar, tem, porque ela vai engateando, chega lá na tomada e enfia o dedo. Antes que ela ficava no colo da mãe, ou que estava lá dentro do útero, não tinha possibilidade do cachorro morder ela, dela ficar irritando o cachorro lá morder ela. Mas lá na fase lá do psicopata, lá na fase do masoquista, até na fase do rígido, que ela já está mais espertinha, quer sair abraçando o cachorro, fica lá puxando o rabo do cachorro, agora o cachorro pode morder ela. Ou seja, quando essa criança aumenta o controle dela, aumenta ali a capacidade dela de fazer as coisas, gente, aumentam também as possíveis dores que ela vai sentir, as possíveis dores que ela vai ter que lidar. E lembre que a gente falou no início da live sobre os calos. Agora é que vocês vão gostar. Por quê? Porque olha só que interessante, se a gente falou que conforme essa criança avança na descoberta, no controle e assim por diante, ela vai também aprendendo que existem desconfortos, que existem dores. Lembra que a gente falou do calo? Que o calo, para ele se formar, nós precisamos, naquela região específica, causar um desconforto ou um dano ou machucado repetitivo. E o que isso significa? Se eu só machucar uma vez, não dá calo. Eu me recupero e a vida volta ao normal. E se eu tiver repetição, mas não tiver desconforto, também não gera calo. Eu preciso ter os dois. Então, Marcos, como é que formam-se os traços de caráter? Esses traços de caráter se formam a partir das interações dessa criança com o ambiente que elas estão, com a capacidade que elas receberam.
Incrível análise, traz luz para a escuridão, chocado em como trouxe clareza para descobrir os meus traços. Show, hein, Jennifer? Então, o que acontece? A gente começa a entender o quê? Conforme essa criança vai aprendendo a lidar com o ambiente de uma forma nova, de formas que ela não podia antes, ela descobre coisas boas, ela descobre um monte de coisas boas, que vão trazer um monte de possibilidades novas para elas. Só que, gente, nem tudo são flores, ou seja, ela também vai descobrir um monte de coisas que vão trazer desconforto. E essas coisas não necessariamente são coisas físicas, tipo pôr o dedo na tomada, o cachorro vai lá e dá uma beliscada. Geralmente o cachorro não maltrata a criança, eles entendem que é um bebê, eles vão lá só dar só um susto, né? Ela começa a chorar. Então, mas não importa, ela começa a entender que tem riscos, tem perigos ali. E a gente falou desde o início da live que a necessidade natural que a gente tem é de sobrevivência e que a gente está buscando aquele controle para sobreviver. Só que quando a gente avança, ganha o controle e aprende a sobreviver com coisas novas de formas que a gente não sabia antes, a gente descobre que vai aparecer coisas novas de novo. E essas coisas novas, mais novas ainda, pode ser que a gente não saiba lidar com elas. E é nesse momento, na interação com o ambiente, de acordo com as possibilidades que a gente tem, que vão se formando as dores dos traços de caráter. E aí a gente volta para aquele mesmo princípio do calo, que é o quê? Se eu estou passando por um período da minha vida onde existe um desconforto, e esse desconforto ele acontece de formas repetidas na minha vida. Se eu estou passando por um momento da minha vida onde o desconforto ele é repetitivo, onde eu aprendi uma coisa nova, tenho uma possibilidade nova e agora eu passo a ter também desconfortos novos e esses desconfortos se repetem numa certa frequência, eu passo a ter também, sabe o que, gente? O que eu passo a ter? Eu passo a ter também eu começo a ter dores, eu começo a ter que conviver com dores novas. Não é assim, gente? Você morava na casa dos teus pais, você queria mais liberdade. Você morava na casa dos teus pais, você queria mais liberdade. Aí, quando você ia para a escola, por exemplo, você morava lá com seus pais, você queria mais liberdade. Seus pais te levavam na escola, você falou, não, meus amigos vão tudo de ônibus. Não é assim? Aí vai de ônibus. Aí, nossa, é só alegria, porque vai de ônibus, faz isso, faz aquilo outro. Conseguiu uma certa independência, conseguiu sobreviver num ambiente onde antes não era possível. Qual que é a questão por detrás disso, gente? O dia que ela perdeu o ônibus, o dia que ela passar do ponto, o dia que ela dormir lá dentro do ônibus, o dia que alguém fizer algum mal para ela dentro do ônibus, ela vai descobrir que, opa, se eu estivesse com os meus pais, isso não teria acontecido. Mas como eu passei a ter mais liberdade, agora apareceram novos problemas para mim. Apareceram novas dores. O meu sonho era sair da casa dos meus pais e ir morar sozinho para eu não ter que ficar escutando encheção de saco, para eu dormir a hora que eu quiser, comer a comida que eu quiser, jogar videogame até a hora que eu quiser, assistir filme até a hora que eu quiser, andar pelado pela casa. Era o sonho da minha vida. Aí a pessoa vai morar sozinha, sabe o que ela descobre? Que na casa do pai a cama era confortável, porque era o pai que tinha comprado aquela cama. Na casa dela ela vai ter um colchão no chão. Ela tem liberdade. Ela tem liberdade. Ela está sobrevivendo de uma forma mais independente. Só que ela começa a ter os desconfortos. Se ela não paga o aluguel, entendeu? Se ela não paga a conta de luz, cortam a luz dela. Antes ela não precisava se preocupar com isso. Agora ela tem que se preocupar. Isso traz desconforto. A pessoa começa a descobrir que agora a vida adulta é cheia de ansiedade, preocupação. Coisas que quando ela vivia com os pais ela não tinha. Então, para a criança que está aprendendo e está desenvolvendo um maior controle sobre a vida dela, ela vai tendo as mesmas sensações. E quando nós olhamos o gráfico de uma pessoa que está fazendo análise, gente, a gente entende apenas isso. É como a gente olhar para a mão de uma pessoa e determinar se ela trabalha muito com as mãos ou não pela quantidade de calos que tem ali. Então, quando a gente olha para uma pessoa e a gente vê características físicas que foram desenvolvidas ao longo da infância, a gente já sabe que tipo de infância
essa pessoa teve. Por quê? Quais foram as dores que ela sentiu mais? Quais foram as dores que aquele corpo ele evidencia uma tentativa maior? Quais são os traços de caráter que aquele corpo precisou desenvolver em maior quantidade, ou seja, aquele corpo evidencia maiores características? A gente já sabe que, se ele tem essa característica aqui é porque foi na fase X. Vocês viram ali que eu mostrei para vocês? Cada traço de caráter se relaciona com uma época específica. Nós temos 5 traços de caráter, nós vamos ter 5 dores específicas que vão funcionar ou vão aparecer em 5 momentos diferentes da infância, né? Que estão relacionados ali com o sistema nervoso, né? A gente já falou do esquizoide, do oral, do psicopata, do masoquista, do rígido. Cada um desses traços de caráter vai existir ou ser desenvolvido para evitar, lembra que eu falei, ou para correr ou para confrontar de uma dor. Vamos colocar um exemplo aqui, por exemplo. O traço masoquista, gente, o que ele faz? Ele sai correndo, ele vê que existe um desconforto por não atender às expectativas dos pais, e a gente vai fazer uma live amanhã sobre isso, para explicar todos os 5 traços de caráter, a formação, as características e assim por diante. Então, quando o traço masoquista ele percebe que é desconfortável, ele tenta fugir daquele desconforto. Eu não quero mais. Então, para eu fugir daquele desconforto, eu vou começar a fazer as coisas certinho. Então, eu estou tentando fugir daquele desconforto, tentando evitar. E o rígido, por exemplo? O rígido não. Toda vez que o desconforto vem nele, dele vê que ele não se sente bom o bastante para que as pessoas escolham ele não se sente bom o suficiente, ele se sente inseguro e assim por diante, ele não corre não, ele começa a trabalhar para ser melhor, ele vai confrontar aquele desconforto. E os outros traços de caráter, a mesma coisa. Quando a gente se depara com o desconforto, dependendo dos nossos traços de caráter, do momento de vida que a gente está, das possibilidades que a gente tem, ou a gente vai escolher correr daquele desconforto, ou a gente vai tentar confrontar. Só que, de um jeito ou de outro, a gente não quer conviver com ele. Ou a gente confronta para a gente conseguir viver e sem ser incomodado por aquilo, ou a gente foge e desenvolve uma forma de funcionar para não ter que lidar com aquilo nunca mais. Ou eu me torno mais forte para aquilo não me machucar, ou eu corro, né, desenvolvo ali uma forma de funcionar que vai trazer para mim a possibilidade de eu não ter mais que vivenciar aquele sofrimento, aquele desconforto. E esse desconforto ele pode tanto ser físico quanto emocional. Por quê? Corpo e mente, a gente falou, eles estão interligados. O cérebro está completamente interligado com o sistema nervoso e a formação dos músculos, a formação, né, dos nossos ossos, a formação da nossa forma física é desenvolvida com base, ou é projetada com base nas dores que a gente sente, com base no projeto que aquela mente vai ter que construir para suportar aquele ambiente que a gente foi inserido. E conforme a gente for trazendo dores novas para a nossa vida durante esse período da gestação até os 5 anos de idade, que a gente estiver aprendendo a parte central do nosso funcionamento, a gente começa a entender também o quê? Tudo que foi aprendido durante aquele período vai ser registrado, ficou registrado. É como a gente já falou, uma coisa é você aprender a pular corda, ou pular um rio, ou pular qualquer outra coisa. Outra coisa é você não saber pular e aprender a pular. Então, por que é que os traços não se alteram? Porque o primeiro registro, o registro central, ou seja, alguém falou, né, meu filho está aprendendo a escrever. Sim, ele está aprendendo a escrever, mas primeiro ele precisou aprender a segurar a caneta ou o lápis. Primeiro ele aprendeu a conseguir segurar. E é interessante, porque a criança geralmente escreve assim, né? Ela pega lá a caneta, por exemplo, ela não segura igual o adulto. Por quê? Porque ela ainda não tem destreza, ela não tem controle suficiente. Então ela vai fazendo assim, ela vai escrevendo assim, ó. Até que algum dia o pai começa a ensinar para ela que ela pode escrever assim. Tem gente que escreve assim, tem gente que escreve assim, tem gente que apoia no outro dedo, que escreve com os 2 dedos aqui em cima. Por quê? Daí cada um vai aprender de um jeito. Só que o primeiro jeito que a criança segura o lápis quase sempre é assim. Por quê? Foi a primeira coisa que ela aprendeu.
Foi a primeira coisa que ela aprendeu. E se você for observar os primeiros desenhos de uma criança, eles são todos muito parecidos. Por quê? Porque é o único movimento que ela consegue fazer, que basicamente é segurar o lápis desse jeito. Você entendeu? Pode reparar, gente, eu não estou falando nenhuma besteira. Quem é mãe sabe. A criança segura o lápis desse jeito e a única coisa que ela consegue fazer é isso aqui, ó. Aí você vai olhar o desenho da criança, toda criança, o primeiro desenho que ela faz basicamente é isso daqui, ó. Por quê? É o movimento mais simples que ela vai conseguir fazer de início, até que ela consegue aprender a escrever. E aprender a escrever é o quê? É ela coordenar os movimentos mais complexos. E ela passa todo por um processo de caligrafia, para ir pegando arredondamento, para ir pegando isso, e aonde faz a voltinha, aonde vai e volta, e aonde que cruza. Ela vai complicando a vida, ela vai aprendendo a ter mais, aprendendo a fazer diferente, depois ela estuda um pouquinho outras coisas, e ela escuta outras coisas. Ou seja, aqui nós sempre estamos falando isso. Por que que o traço de caráter não muda? Gente, o jeito que você segura o lápis pode mudar. A sua letra pode mudar, mas o fato de você saber escrever não muda mais. É difícil você não conseguir mais aprender a segurar um lápis, ou não saber mais como se segura um lápis. Por quê? Porque essa parte central já foi registrada. Essa parte central já foi registrada, gente. E não é à toa que as crianças geralmente vão lá para o prezinho com 5 anos. Porque é a época onde elas já estão funcionando, até trocando dente muitas vezes. Você entendeu? É a época que elas já estão funcionando. Entendeu, gente? Então, quando a gente entende isso, por que aquela criança agora já está funcionando? Porque ela chegou no ápice onde ela conseguiu controlar o corpo todo. Olha lá, ela já controla a mente, ela já controla os órgãos da face, os nervos da face, ela já controla lá os braços, desenvolveu um pouquinho, ela começou a controlar a capacidade de se equilibrar. Você entendeu? Ela vai conseguir desenvolver ali a capacidade dela caminhar, dar os primeiros passos, ficar mais durinha. Depois ela desenvolve lá no rígido lá, a capacidade de segurar o xixi e o cocô e também as ligações ali dos órgãos genitais. Ó a Cris aí, ó. Cris Paz, olá, estou trabalhando, então não consegui focar direto na live. Ela vai ficar salva? Sim, logo em seguida que a gente terminar essa live, eu vou postar para você o link lá do YouTube, vocês vão poder assistir lá no YouTube, tá? E aí é bom, porque daí se vocês estão achando que eu falo lento, vocês podem acelerar ou desacelerar, ou deixar tocando ali sem que vocês se preocupem, tá bom, gente? Olha lá, Juliana, assim como andar de bicicleta, exatamente. Então assim, ó, demora às vezes aprender a andar de bicicleta sem a rodinha, só que depois que você aprende, gente, você não esquece mais. Talvez você vai ter que reaprender o quê? Olha só, talvez você vai aprender o quê? Andar sem a mão, empinar a bicicleta. Isso você vai ter que reaprender. Se você ficar um tempo sem, depois a gente pode falar sobre isso também, a poda neural, né? Que é o quê? Coisas que você não está usando faz muito tempo, o cérebro apaga aquilo. E aí você vai ter que desenvolver de novo. A pessoa que pega uma guitarra depois de muitos anos sem pegar, ele sabe tocar guitarra, ele sabe como que funciona, mas a mecânica da coisa ele vai ter que desenvolver. Estava justamente pensando nisso tudo, como aproveitar melhor o meu rígido com o oral. Perfeito. Então o que acontece? A Tati, né, falou ali, né? Então o que acontece? Eu preciso, né? E a Tati foi legal esse comentário da Tati, por quê? Porque até com os nossos traços de caráter, gente, depois que a gente faz análise corporal, é natural que aconteça um movimento parecido. Que de início a gente dá para você um relatório. Cadê quem que fez análise comigo esses dias, que estava aqui, não sei se está aqui ainda, a Jennifer. Ela recebeu lá o relatório dela, o relatório está lá escrito, tintim por tintim, como que aquele traço funciona, como cuidar dele, como fazer isso, como fazer aquilo, quais são os ambientes bons, os ambientes ruins. Por quê? Porque ela não sabia nada disso. Ou tinha uma noção muito vaga. Só que quando ela passa pela análise corporal, ela vai começar o quê? Trazer informações novas, trazer possibilidades novas e trazer uma forma de controlar aquilo que ela não tinha antes. E esse controle, como que ele é? Ele é graduativo.
Ele é gradual. Eu não sei se é graduativo ou gradual, porque as palavras vêm em vários idiomas diferentes. Mas assim, ó, ele é gradual. E o que isso significa? No primeiro dia você fica meio perdido. No segundo você tenta uma coisa e dá certo. No outro você tenta outra coisa e dá certo. Até que chega um momento que você pega aquele relatório e você fala assim, bom, muito obrigado por todas as informações que você me deu, mas agora eu já lembro de tudo. Agora eu já consigo levar tudo na boa. Agora eu já consigo andar sem as mãos. Então, até uma pessoa quando ela faz análise corporal, embora ela já tenha a possibilidade de ter resultados nos primeiros dias, resultados que podem ser tanto internos quanto externos, tá, gente? Mas ela vai aumentando isso conforme ela for se desenvolvendo, conforme ela for praticando, e isso dia após dia. Por quê? Porque antes ela nem sabia que tinha um traço específico ali. Agora ela já está dominando esse traço de caráter. E é por isso que geralmente no terceiro mês, vamos dizer assim, a pessoa já está mandando super bem, já está lidando super bem, já sabe como que funciona. Sendo que às vezes no primeiro dia, na primeira semana, ela estava super perdida. E conforme ela for fazendo isso, for entendendo as suas próprias necessidades, ela vai conseguindo fazer isso de uma forma mais eficiente. Onde é que começou tudo? Na hora que ela foi gerada no útero da mãe e ela estava aprendendo a controlar primeiro a percepção dela daquele útero. Como que eu faço para controlar aquele útero? Se o útero está ruim, como que eu faço para ele parar de ficar ruim? Se o útero está bom, como que eu faço para manter esse útero bom? Foi aí que começou essa noção de controle, essa necessidade de alterar o ambiente a seu favor. Cris Paz, como fazer essa análise corporal contigo? Nova por aqui, não precisa se desculpar não, pode ficar tranquila, tá? Você pode entrar lá na página, no meu link da bio, tá? Ou você pode diretamente mandar uma mensagem para mim. Qualquer um dos dois você vai conseguir falar comigo, tá? Só que lá no link da bio tem uma descrição um pouco mais completa, né? Sobre análise corporal. Não tão completa como essa aula, tá, gente? Porque essa aula aqui eu tô até pensando se eu vou deixar ela salva. Mas a gente tem lá uma explicação rápida sobre o que é análise corporal, da onde que vem o conceito, né? Tem até documentos para você ler lá, se você for fluente em inglês. Você consegue ter nos botões ali o acesso comigo. Se não, você pode mandar uma mensagem direta ali no direct para mim mesmo e a gente vai conversar para agendar a sua análise, tá, Cris? Pode ficar tranquila. Vocês estão entendendo, gente? Que o controle ele começa ali, na barriga da mãe, na hora que aquela criança era um amontoado de células, por assim dizer, e de repente ela é uma mente pensante. Isso foi acontecendo de uma forma extremamente natural. Agora ela é uma mente pensante, e uma mente pensante que começa a perceber que ela não está sozinha, ela não sabe exatamente quem mais está ali, mas ela entende que tem outras coisas ali que não fazem parte dela, por assim dizer, né? Ou seja, tem um útero, tem isso, tem aquilo, e isso parece que eu não controlo, né? Então eu vou precisar aprender a controlar isso daqui. E quanto mais controle essa criança for ganhando, quanto mais fácil ficar para ela controlar o ambiente, que inicia primeiro com o corpo. Na próxima aula, na aula de amanhã, nós vamos falar de como que o controle corporal e o controle emocional vão fazer essa criança controlar o ambiente. Hoje nós falamos do corpo, tá? Então, formação do traço de caráter, corpo. Amanhã nós vamos falar sobre o ambiente. Então, como que essa criança vai interagir com o ambiente, como que ela vai interagir com os pais, com outras pessoas, com ambientes, com sensações, para que cada traço de caráter seja desenvolvido nessa criança. Tá? E aí a gente vai ter uma aula tão completa como essa. Mas o fato é, gente, toda criança e todo ser humano, a primeira coisa que ele deseja é controlar. Tudo que você for fazer na sua vida, você não quer fazer de uma forma que aquilo te apresente algum risco. E dependendo dos traços de caráter que você ter, você só vai fazer, inclusive os rígidos, os masoquistas, por exemplo, eles só vão fazer a hora que eles estiverem se sentindo mais seguros. Porque se eles estiverem inseguros, se aquilo apresentar algum risco, a reputação, a forma deles se sentir assim por diante, eles não fazem, né? São os traços perfeccionistas, né? Então eles não fazem, entendeu? Eles ficam trancados, eles ficam travados. Entendeu? Tem outros traços que já são mais inconsequentes, por assim dizer. Tem outros traços que são mais inconsequentes. Por quê? Porque eles não têm ainda uma noção de perigo. Por quê? Quando a gente pensa num traço esquizoide, a noção de perigo dele dentro do útero, não tem muito perigo ali para ele. O traço oral está no colo da mãe. Qual que é o perigo? O perigo é só a mãe não amamentar, não pôr ele no colo, não dar um carinho, né?
Então, esses primeiros traços, a noção de perigo dessa formação, daqueles traços específicos, é muito diferente, por exemplo, do traço rígido, do traço masoquista, que já são crianças ali que estão fazendo praticamente tudo. Então tudo pode ser um perigo, né? Tanto que os pais têm que ficar cuidando com quina de móvel, aí põe não sei o que na quina, aí coloca lá um negócio que trava as gavetas. Você entendeu, gente? Por quê? Porque a noção, a possibilidade daquela criança se machucar ou de alguma forma se prejudicar pelo ambiente que existe, aumentam demais. Você entendeu? E aí os pais começam a cuidar, por quê? Porque ela sabe que a criança ali também está abanada. A criança não sabe noção, por exemplo, na fase oral lá, que é pôr tudo na boca. A criança não sabe, entendeu? Quais são os riscos envolvidos naquilo. Então ela é meio inconsequente, né? Quando chega no traço masoquista, ela já tem uma noção de que tem muita coisa que ela não pode pôr na boca. No rígido, então nem se fala. Entendeu, gente? Então, essa noção de controle é o que faz a gente viver bem e é o que faz a gente ter bons resultados. E quando a gente respeita a nossa forma de funcionar de acordo com o ambiente que a gente foi inserido na infância, aquele ambiente trouxe para nós dores que eu senti, talvez você não tenha sentido, e é por isso que eu tenho determinados traços de caráter e você tenha outros determinados traços de caráter. Se a gente tem traços de caráter parecidos, significa que a gente sentiu dores e desconfortos repetitivos que foram parecidos. Se a gente tem traços de caráter completamente diferentes, significa que as dores ou a nossa percepção de mundo ou de ambiente na infância foi completamente diferente. O fato é, eu vou tentar funcionar no meu jeito. O meu jeito de funcionar é assim, gente, ó. O traço esquizoide, ele tem uma potência mental incrível. O meu jeito de funcionar, eu também sou esperto, eu consigo fazer muita coisa, mas aqui, ó, a minha forma de funcionar é essa daqui, ó. Eu preciso da segurança. Eu faço live aqui para vocês 2, 3 horas, se for necessário, não tem absolutamente nenhum problema, mas primeiro eu tenho que fazer isso daqui, ó. Eu tenho que conseguir a minha base, eu tenho que fazer uma base sólida. Eu tenho que estudar, eu tenho que planejar, eu tenho que fazer... Tudo isso que vocês estão vendo aqui é tudo planejado. Por que tem que ser assim? Porque faz parte do meu traço. Faz parte do meu traço. Você entendeu? Então, se eu sei que eu funciono bem assim, me assegurando, né, tendo maior segurança possível, praticando o máximo possível, estudando, me certificando das coisas para não cometer erros, por exemplo, se eu tentar fazer as coisas de um jeito, tentando assim meio que, como é que chama lá? O stand-up, lá não é stand-up, o stand-up também é planejado, mas tem aquele outro lá que é tipo, tinha na televisão um tempo atrás, gente, essa palavra é uma palavra que é impressionante, eu nunca lembro aqui, a pessoa que tem que fazer as coisas do nada, assim, como é que chama isso, gente? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Não é incentivo, não. Tem uma outra palavra, eu esqueci a palavra, que vamos lá. Gente, fugiu. Aquela pessoa que... Gente, fugiu a palavra. Vamos continuar aqui. Então, eu, por exemplo, preciso me planejar. Enquanto mais eu me planejar, melhor saem os resultados daquilo que eu estou fazendo. Tem outro tipo de pessoa que ela quase não precisa se planejar. Por quê? Porque ela vai se desenrolando ali com muito mais facilidade. E eu esqueci como é que chama isso, tá? Simplesmente fugiu da minha cabeça aqui a palavra que traz esse significado. Dá uma cortadinha aqui que eu encostei sem querer aqui no cabo do carregador. Então tem pessoas que vão conseguir fazer isso, gente, que elas conseguem ali, soltando as coisas de forma muito natural, sem improvisar, isso aí, ó. Ô Jaciane, muito obrigado, viu? Exatamente, essa palavra, gente, por que essa palavra some da minha cabeça? Eu não sei o que acontece. Toda vez que eu quero falar essa palavra, ela não existe no meu vocabulário. E aí eu preciso buscar. Eu estava tentando buscar aqui de uma forma, nem para pesquisar, eu consegui pensar. E como que eu ia fazer ali, né? E improvisar. Muito obrigado, Jaciane. Então, assim, ó, tem traços, por exemplo, traço psicopata, traço oral. Eles têm uma facilidade muito grande para improvisar. Muito, muito grande. Você entendeu? O traço masoquista não. Porque se ele improvisa, ele até pode tentar, mas se ele improvisar e as pessoas não gostarem, por exemplo, ele já entra na dor. Ele já entra naquela dor de, ai meu Deus do céu, desapontei as pessoas. O rígido, se ele começa a improvisar demais,
ele já entra na dor, meu, acho que as pessoas não estão gostando de mim, acho que as pessoas não estão gostando disso que eu estou fazendo. Agora o oral não está nem aí, se as pessoas gostam, não gostam, ele fala mesmo, ele é espontâneo. O psicopata ele também não está nem aí, ele quer tirar as pessoas da zona de conforto, se você não gostou também é problema seu. Então percebe, gente, eu tenho a minha forma de funcionar e conhecer os meus traços de caráter faz com que eu haja alinhado a essa forma de funcionar, e aí eu consigo ter melhores resultados. Ah, Marcos, mas você faz live todos os dias, você é bastante masoquista, você não se sente inseguro? Não, porque eu também estudo todos os dias. Se eu estudasse um dia só e fizesse live todos os dias, seria muito mais difícil, mas como eu já sei que eu quero fazer live todo dia, eu tenho que estudar todo dia, eu tenho que anotar, eu tenho que escrever todo dia, eu tenho que exercitar tudo isso antes de fazer a live. Senão eu não consigo. Você entendeu? Senão para mim fica difícil, eu me perco, eu travo, entendeu? Só que esse é o meu jeito de funcionar. E o meu jeito de funcionar é melhor para mim. Por isso que eu falo, né? Até esses dias atendendo uma pessoa, eu falo assim, olha fulano, isso que eu estou dizendo para você não serve para mim. Eu estou te explicando o seu jeito de funcionar. Esse conhecimento que eu estou passando para você, para mim não faz a menor diferença. Para mim, não faz a menor diferença. Você entendeu? O que eu estou dizendo para você que vai ser melhor para você tem a base só nos seus traços, mas os seus traços não são os meus. O meu jeito de funcionar é completamente diferente. Você entendeu? Tem aquela pessoa, por exemplo, tem um colega nosso que ele é um tipo de pessoa assim, que se ele puder fazer exercício 24 horas por dia, ele ainda acha que é pouco. Você entendeu? Ele ainda acha que é pouco, porque ele tá lá, a gente foi subir montanha com ele um dia desses aí, fazer tipo escalada, né? Mas não é bem escalada, mas tipo subir montanha. Acho que tem foto aí, ou vídeo, alguma coisa assim. Deve ter algum vídeo aí, depois eu posto aqui. E, gente, era assim, ele subia assim na velocidade assim, muito mais rápido que a gente, chegava lá em cima e começava a fazer flexão aí. É impressionante. Então, assim, muita energia. Ou seja, não é o meu jeito de funcionar. O meu jeito de funcionar é indo na segurança, devagar, piso ali, vejo se tá firme. Por quê? Porque eu tô sempre com medo de errar. Ele não, ele tá nem aí, ele vai embora, sobe lá, sobe aqui, pula aqui, e se arranha, cai, levanta e continua subindo. Gente, são funcionamentos diferentes. A minha infância foi completamente diferente da deles. Os estímulos que eu recebi foram completamente diferentes. Tanto eu quanto ele podemos ser muito ricos, a gente pode ser muito feliz no nosso relacionamento, só que a minha forma de me relacionar é completamente diferente da dele. Olha, Cris, sou exatamente como você. Pois é. Então, o que acontece, Cris, é que quando você fizer a sua análise, e olha, uma coisa que é importante vocês entenderem, tá? Eu vou deixar isso claro já pra gente encerrar aqui nossa live, que está quase batendo 70 minutos, tá, gente? A análise corporal, algumas pessoas têm uma ideia de que a análise corporal vai te explicar como você funciona. E isso não é uma verdade. A análise corporal não vai te explicar como que você funciona. Por quê, Marcos? Nossa, mas então mentiram para mim. Não, é uma forma de você entender só. Análise corporal, você sabe como que você funciona. Se você já tem 20, 30, 40, 50 anos, você já sabe como que você funciona. Você já sabe por que certas coisas... Quer dizer, você já sabe que certas coisas te ofendem, que certas atitudes te machucam, e já tem sido assim por toda a sua vida. Toda vez que alguém age desse mesmo jeito, você fica se sentindo mal do mesmo jeito. Só que o que você não sabe é o porquê que você se sente dessa forma, o porquê que você tende a agir dessa forma, mas que você age, você já sabe. Então nós não vamos explicar para você como que você funciona, nós vamos te explicar o porquê que você funciona desse jeito. E nós vamos te explicar, inclusive, como funcionar de uma forma que esteja alinhada à mente que você recebeu, para que você consiga viver, sabe aquelas dores que geraram aquele calo emocional, o traço de caráter, para que você consiga evitar aquelas dores, ou viver bem apesar dessas dores, apesar desses desconfortos, que é a função do calo. Eu continuo lá trabalhando com a inchada, só que aquilo já não me incomoda mais, porque minha mão está calejada agora. Percebeu? Então, uma coisa que é extremamente importante para vocês, gente, extremamente importante de vocês entenderem, porque eu já entendi, muito obrigado, já estou vivendo uma vida incrível, que está muito longe de ser a ideal, a que eu desejo ainda, mas já melhorou muito depois que eu fiz a minha análise corporal. E uma coisa que é extremamente importante vocês entenderem é isso. Quando vocês fizerem a análise de vocês, gente, quando vocês fizerem a análise de vocês,
Vocês vão aprender a lidar com vocês e com a sua noção de vida, com a sua noção de existência de uma forma diferente. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês é de gente que usa faca para girar parafuso. Quem aqui nunca pegou a pontinha da faca para girar um parafuso lá, porque não sabia onde é que estava a chave de fenda, estava com preguiça de buscar ou não tinha uma chave de fenda? Gente, quem é que nunca girou uma chave, um parafuso com a chave de fenda, ou com a faca, com a pontinha lá da faca? A maior parte das pessoas já fizeram isso, gente. Agora, dá para fazer? Dá, claro que dá. Tanto é que tem gente que até hoje só faz assim. Por quê? Porque ela está disposta a se machucar, ela está disposta a se cortar, ela está disposta a zoar ali, de repente ela está montando um móvel, aí escapa lá e machuca o móvel, aí fica aquela marca feia, aquele risco feio. Ela está disposta a fazer tudo isso. Não, tem aqui. Obrigado. Não, tem aqui. Então, a pessoa... O que acontece? Quando a pessoa usa uma faca para girar um parafuso, ela vai conseguir? Talvez ela vai. Só que o custo para ela vai ser muito mais alto. O custo, os riscos, o desconforto, o prejuízo que ela vai causar vai ser muito maior. Agora, se você pega uma chave de fenda, Marcos, mas com chave de fenda dá para se machucar também? Claro que dá. Só que você está usando uma ferramenta adequada. Logo, a força que você vai ter que fazer é muito menor. Os cuidados que você vai ter que ter são muito menores, são muito mais simples. Se você se machucar com a faca com a chave de fenda, a faca se escapar na tua mão, não é bonito. Mas e uma chave de fenda? Vai doer. Pronto, não vai te machucar. A chave de fenda nem é ponte aguda, ela geralmente tem a ponta ali quadradinha. Não tem como você se machucar tão feio com uma chave de fenda. Pode lhe dar uma machucadinha e pronto. Então, quando a gente faz análise corporal, gente, tem muitos de vocês que estão fazendo essa gambiarra aí, entendeu? Vocês estão, às vezes, tentando girar parafuso em sentido emocional, em sentido existencial, vocês estão tentando pegar o parafuso e girar com a ponta da faca. E vocês já estão percebendo os desconfortos, já estão percebendo os riscos, já estão percebendo os prejuízos de viver assim. Só que ninguém diz para você que você é faca. Talvez você ainda esteja acreditando que você tem que fazer aquilo. Então, quando a gente faz a sua análise corporal, se você for chave de fenda, você vai girar parafuso. Mas se você for faca, a gente vai colocar você para cortar. E a hora que a gente afiar você e você começar a cortar, aí você vai falar assim, meu Deus, perdi tanto tempo da minha vida estragando a ponta da minha faca aqui, girando o parafuso, só que no fundo eu fui feito para cortar. E aí você passa assim a faca no bifão, ele abre assim, ó, você passa a faca numa fruta, ela abre assim com facilidade, você passa ali, entendeu, gente? E aí a vida fica mais leve. Não é milagre não, tá, gente? Não é milagre, não, esoterismo aí, não, porque os espíritos vão se alinhar e os planetas. Não, gente, não tem nada disso. Nada disso. Entendeu? Não tem absolutamente nada disso. É simplesmente, né, o que a gente fala de você aproveitar o seu corpo e a sua mente para fazer aquilo que eles foram feitos para fazer. E que muitas das vezes os resultados que você não está tendo não é porque você não é boa o suficiente, é simplesmente porque você está tentando os métodos ou pelo caminho que você não deveria. É como você pegar uma Ferrari, por exemplo, e colocar ela lá para fazer uma trilha de terra, gente. Não vai rolar. Mas isso não significa que a Ferrari é o problema é que ela deveria estar no asfalto, ela deveria estar na pista, pô, e na pista ela passa lá dos 300, mas se você colocar ela ali na trilha de terra, por exemplo, não vai rolar. Não vai rolar, ela vai se sentir o pior carro do mundo. Vai se sentir o pior carro do mundo. Você entendeu? Então, muitas das vezes, o problema não está em você. Muitas não, 90%, 99,9%, o problema não está em você. Está em que você está tentando fazer um caminho que não é o seu, de um jeito que não é o melhor para você. E na hora que você fizer análise corporal, você vai entender que toda aquela construção, toda aquela percepção de vida que nós falamos, todo aquele controle que foi desenvolvido e conseguido durante a infância, ele teve um propósito. Só que, infelizmente, você se separou dele já faz muito tempo. Quando você faz análise corporal, a gente alinha você novamente com essa forma de funcionar, com a forma de funcionar que faz bem para você, e você volta a funcionar direitinho, igual um relógio. Todas as engrenagens encaixam. É perfeito. Você entendeu? E o pessoal está comentando aqui, olha lá.
Não vejo a hora de fazer a minha análise. Existe o antes e o depois da análise corporal. Você vai conhecer uma nova pessoa aí depois da análise corporal, no sentido, né, de se conhecer melhor. É isso, gente. Tá? Então a gente tem resultados. Até esses dias eu postei, acho que ontem eu postei, né? Uma pessoa que comentou aí, que inclusive assiste todas as lives com a gente aqui, aceitou, fez o investimento na análise corporal. E no primeiro atendimento ela já percebeu, meu Deus, o tanto de coisa que mudou, tá? Gente, então é isso, a gente vai encerrar por aqui, daqui a pouco eu já tenho que começar a atender de novo, tá? E hoje vai até tarde o dia, né? Hoje eu vou até tarde da noite aí, fazendo um monte de coisas diferentes, atendendo e etc. Então eu vou encerrar a live por aqui. Se você não enviou ainda para outras pessoas, na hora que eu disponibilizar, você pode enviar tanto essa que vai ficar no Instagram quanto a que estará no YouTube, que é onde você pode assistir de uma forma diferente, tá? Pode colocar na televisão e assim por diante, se você quiser. E a gente se vê amanhã. A gente vai falar sobre os traços de caráter. Nós falamos sobre como que eles se formam e amanhã nós vamos fazer a construção do traço de caráter. Inclusive, durante essa construção, você vai conseguir identificar parcialmente, né? Porque identificar mesmo só na análise corporal, mas você vai conseguir ter uma bela noção de quais poderão ser, né, os seus traços de caráter principais. Eu garanto isso para você, tá bom? Um abraço e tchau, tchau. A gente se vê amanhã.